Então, hoje nós vamos falar sobre a vacina, tá? Com certeza todos vocês já foram vacinados, né, de algumas doenças aí que já são até erradicadas aqui no nosso país. E por que essas doenças já foram erradicadas? Por conta dessa vacinação em massa. Quanto mais pessoas vacinadas, praticamente zero as chances de se ter uma transmissão, né? Porque não tem o vírus para circular, ou a bactéria, dependendo da doença. E com isso, os casos são praticamente nulos. O caso da vacinação do coronavírus, né, vai ser assim: quanto mais pessoas vacinadas a gente for ter mais para frente, menores as chances de se ter a doença circulando. Ou caso alguém pegar, de não desenvolver uma forma grave da doença. As primeiras formas de como a doença foi, como a vacina foi feita, conta uma pequena historinha aqui, ó. Em 1749, esse Edward Jenner nasceu. Ele se formou em medicina e onde realizou experimentos relativos à varíola. Na época, essa doença era muito grave naquela época, né? Nossa, era um surto de varíola horroroso. Ao observar que pessoas que ordenhavam vacas não contraíram a varíola, desde que tivessem adquirido a forma animal da doença, Jenner extraiu o pus da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e o inoculou em um menino saudável. O que isso que ele fez? Ele pegou um machucado que a pessoa tinha na mão, né? A pessoa tinha pegado a varíola de animal, não foi a varíola humana. E pegou e injetou esse machucado, esse pus do machucado numa criança, né? Que estava saudável. O menino, ele pegou a doença, porém foi de forma muito fraquinha e logo ficou curado. Depois, esse Jenner, ele colocou lá no mesmo menino líquido extraído de uma pústula da varíola humana. James não contraiu a doença, o que significava que estava imune à varíola. Então, o que aconteceu? Esse médico, ele pegou o vírus depois e injetou nessa criança novamente. A criança não ficou doente. Aí ele pensou, opa, o que tá acontecendo, né? Olha lá, ó. O que estava presente na ordenhadora com varíola bovina e que foi transferida para o menino? O vírus da varíola bovina presente na mulher. Então, na mulher, ele injetou na criança. Por que o experimento do Jenner funcionou? A varíola bovina é parecida com a varíola humana. E quando a pessoa já entrou em contato com o agente causador da doença, não se contamina novamente. Então, isso que é a vacinação, né? Eles injetam, né, na vacina o vírus atenuado ou inativo, tá? Que a gente já vai ver o que é. Para que a gente não, para que o nosso corpo prepare anticorpos específicos desse vírus, dessa bactéria, e que a gente não adoeça. Então, olha lá, vírus atenuado. Quando bactérias e vírus se encontram vivos, porém sem capacidade de produzir a doença. Então, eles mexem no DNA desse vírus, dessa bactéria, e não deixa com que ela se replique dentro do nosso corpo. E aí, o que acontece? O nosso corpo vê que tem alguma coisa entrando nele estranha, produz anticorpos específicos, produz lá os soldadinhos, as armas específicas contra aquele vírus, aquela bactéria. E quando o nosso corpo entra em contato com o vírus ou a bactéria da doença mesmo, a gente já tem pronto essa defesa no nosso organismo, tá?
ou o vírus ou a bactéria inativa lá, ó. O vírus ou a bactéria recebe um tratamento por substância química ou física e fica inativa, ou seja, fica só a casquinha, como se ficasse só a casquinha do vírus ou da bactéria. E o corpo reconhece aquilo como um agente estranho e consegue produzir os anticorpos específicos.